Olá, bem-vindo ao canal Resenha Atípica. Esse é o primeiro episódio de uma série que nós vamos trazer aqui, né, com uma série de informações e formações para que você possa se inteirar mais sobre o universo das pessoas com deficiência e sobre a inclusão das pessoas com deficiência e pessoas neuroatípicas. Estou aqui com a Simone Alixai, né, que é da Inspirare, da Associação Inspirare, uma ativista do autismo, mãe de dois autistas, e coordenadora do Fórum Paulista de Entidades de Pessoas com Deficiência, e que vem trazer também essa nova proposta dessa ação aí que nós vamos apresentar hoje, né? Wagner Rodrigues, o Wagner é do terceiro setor, atua no terceiro setor, atuou também na área automobilística durante 20 anos, cursou administração de empresas, né? E também é da área de marketing, né? A doutora Adriana Straub, né, que é neuropsicopedagoga, psicopedagoga e formada em Direito, né, professora universitária. Sejam bem-vindos. Eu vou pedir a todos, né, seguindo o meu exemplo, que façam sua audiodescrição para que as pessoas, né, cegas que também estejam acompanhando possam se inteirar, tá bom? Meu nome é Henrique, como eu falei, Henrique Lemos. Aqui estamos num estúdio, né? Ao fundo tem uma TV, estamos os quatro sentados à mesa, estou ao lado da Simone e ao outro lado da mesa está a Adriana e o Wagner. Todos nós estamos com a camiseta laranja com o logotipo da AVA, Associação Vozes Atípicas, né? Que é um símbolo aqui, um logotipo que é o A, né? O V e o A. Entre cada um A, o primeiro tem uma bolinha azul e o segundo uma bolinha amarela e um logotipo de uma pessoa com os braços abertos, né? E é isso. Bom, vou passar... Eu sou uma pessoa branca, barbas rala, né? Cabelo preto, e vou passar agora a Simone, que vai se apresentar. Simone. Olá, prazer estar aqui hoje com vocês. Eu vou também me descrever, eu sou uma mulher branca, 60 anos, cabelos negros, que está preso, e é um prazer estar aqui com todos vocês para a gente apresentar a nossa associação, que está sendo fundada, foi fundada recentemente, e vamos falar um pouquinho sobre ela e sobre o universo da pessoa com deficiência. Wagner? Ok, eu sou Wagner Rodrigues, sou um homem de meia idade, estou usando um boné branco, tenho uma barba rala grisalha. Olá, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, eu sou Adriana Straub, eu sou branca, cabelos médios, loiro e também estou usando um óculos e a camiseta laranja AVA. Muito obrigada. Bom, Simone, me diga uma coisa, né? Todos aqui, e você é muito conhecida por sua trajetória aí no autismo, né? Na causa da pessoa autista, a caminhada, né, do autismo e da Inspirare. Como é que... Me fala um pouco sobre a Inspirare. Quantas pessoas vocês já atenderam, né, na Inspirare? Como é que funciona isso? Bom, exatamente por eu ser mãe de 2 autistas, que na época, minha filha já tem 33 anos, então imagina, 33 anos atrás, foi muito difícil. Eu conseguia tratamento, apoio, um monte de coisas que foram muito difíceis para mim. Então, já tem uns 15 anos que eu ajudei a fundar a Associação de Pais Inspirare, onde a gente procura dar todo um apoio para as famílias, e já foram aproximadamente 10 mil pessoas impactadas, contando com os familiares. Eu procuro dar orientação parental específica e encaminhamento para a nossa rede de parceiros, que essa orientação eu não tive quando os meus filhos eram pequenos, né? E a caminhada do autismo eu faço em parceria com mais 2 amigas,
que é a maior caminhada da América Latina. Esse ano aconteceu no dia 2 de abril, onde a gente procura chamar a atenção da mídia e fazer uma confraternização das famílias de autistas, para mostrar que nós existimos, nós estamos aqui e precisamos de apoio e ajuda, principalmente das políticas públicas. Esse ano nós levamos 10 mil pessoas para o Memorial da América Latina e foi um evento maravilhoso. Nossa, eu estive lá e pude comprovar, né? Sim. Estava muito bom. Bom, e a partir então dessa experiência, como é que surge essa proposta da Associação Vozes Atípicas, de formação da AVA? A Inspirar está com um acúmulo muito grande de procura de profissionais, de famílias, e o nosso maior foco é a área da saúde. E eu comecei a sentir a necessidade de abraçar outras áreas, como, por exemplo, da assistência social e também da educação. E então, para isso, eu senti a necessidade de abrir uma outra associação em que englobasse mais essas áreas, ficasse mais completa, porque no Estatuto da Inspirare não existe uma certa limitação. Então, agora nós estamos abrangendo outras áreas da educação em vários campos, de apoio a escolas, de treinamento, capacitação, profissionalização de pessoas com autismo, e na área também de assistência social. Então, eu pela grande demanda, eu vi que eu precisava de mais ajuda, de um apoio maior, e convidei o Wagner para fazer parte dessa associação, que é um parceirão, está me ajudando bastante. Então, a gente está procurando abraçar essas outras áreas e, quem sabe, fazer um acompanhamento melhor e maior com as pessoas com deficiência aqui no estado de São Paulo. Wagner, a Simone falou, né, dessa sua parceria, dessa relação sua, né, nessa parceria para a montagem aí da AVA, para a fundação da AVA. Eu queria que você me dissesse, então, como que se deu esse processo e qual a sua experiência no terceiro setor? Em 2019, eu fui convidado para participar de uma ONG, uma empresa do terceiro setor, e também era voltada para o tratamento de autistas. E a Simone me procurou para a gente fundar uma nova associação que fosse mais abrangente para atender outras demandas da Inspirare, que atingisse a área de saúde, educação e assistência social. E era algo que eu já tinha em mente, que eu queria atingir um público maior em outras áreas, e não somente no autista. O autista, claro, faz parte também, mas pessoa com deficiência. Então, daí a gente se reuniu, trocamos uma ideia de como deveria ser o formato dessa ONG, as áreas de atuação, quem poderia juntar-se a nós ao time de voluntariado, e daí surgiu o nome de Vozes Atípicas, que acabou virando uma associação Vozes Atípicas, e por isso que a gente chama de AVA, né? Associação Vozes Atípicas. E daí a gente botou o projeto para andar e já está caminhando ele aí desde o final de março. Interessante. Simone, você falou basicamente, né, um pouco sobre a proposta da AVA, como surgiu, qual o formato de atendimento da AVA, quais áreas de atuação que a AVA se pretende? Geralmente eu recebo essa família para atendimento eu preencho uma ficha, uma anamnese, onde eu fico mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia com cada família. Eu vou conhecer a história, a hora que a mãe conversa, o pai conversa, desabafam, choram bastante. É um momento muito, muito importante para eu entender a dinâmica daquela família, e no final eu faço a orientação para a nossa rede de parceiros, de voluntários, né? Então, esse tipo de atendimento pode ser para um fono, psicólogo, médico, psiquiatra, médico neurologista, estamos com parceria, inclusive, até com reumatologista, pedagogo, avaliação neuropsicológica, terapia ocupacional, enfim, vários profissionais que a gente faz o nosso encaminhamento para a nossa equipe de voluntários, e a partir daí a gente faz o acompanhamento, sempre buscando uma intervenção adequada
e principalmente especializada. Não adianta um profissional qualquer se a pessoa não for especializada no diagnóstico daquela pessoa. Então, a gente faz todo esse acompanhamento e esse encaminhamento para a nossa rede, a nossa equipe de voluntários. É interessante isso, né? Porque, principalmente no segmento do autismo, né, ainda existe muita dificuldade das pessoas do acesso ao tratamento, né, especializado, aos caminhos de como chegar até esse tratamento, Isso, né? não, exatamente. E você mostra isso, que embora você... E aí a gente pensa, poxa, 10 mil pessoas atendidas, e a gente vê a figura da Simone, mas essa possibilidade de contar com essa ampla rede de voluntariados, de parceiros de apoio que possibilita isso, né? E aí, nessa busca da informação, vem também sobre o livro, né, o Retrato Azul. Eu queria que, Wagner, você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre, né, essa proposta do livro, seu propósito. O livro Retrato Azul era uma ideia que eu já tinha em mente já tem algum tempo, e com o início da AVA permitiu viabilizar esse projeto, que é basicamente contar a história de 12 autistas que representam um ciclo e representam toda a diversidade que tem dentro do espectro, desde o nível de suporte 1 ao nível de suporte 3. Para isso acontecer, era importante a gente ter um parceiro para fazer o registro fotográfico. Foi quando a minha esposa me indicou o Ricardo Barcelos, que ela trabalhou já com ele, e ele também faz ações sociais, e a gente conversou e combinamos de fazer a sessão fotográfica como voluntariado, e foi uma experiência incrível, acho que para todos, para as pessoas que foram fotografadas, para nós da associação, para o próprio Ricardo, que não tinha esse contato com esse público autista. E a ideia principal é levar ao público informação sobre o autismo, como ele é diverso, como as características são diferentes. A maioria, infelizmente, está dentro do nível severo ou no nível intermediário, de nível de suporte, mas a gente tem um grupo de pessoas que são totalmente independentes, que conseguem trabalhar, casar, ter uma vida social muito próximo daquilo que as pessoas entendem como uma vida normal. Então, a gente queria levar esse tipo de informação, contar a história de cada autista, o processo até aqui de cada um. Então, as histórias são contadas pelo próprio autista, quando ele está dentro do nível de suporte 1 e consegue desenvolver isso, ou contado pela mãe do autista, que conta a história do seu filho, o processo, tudo que ele passou em termos de preconceito. Então, a ideia central era levar esse tipo de informação. E aí a gente tem uma série de outros capítulos do livro que tratam de temas importantes relacionados à causa. E o livro, ele é totalmente digital, gratuito, porque a gente quer levar essa informação para o maior número de pessoas possível, e está disponível dentro da rede social do Instagram da AVA, no link da bio, você encontra lá o livro para ter acesso, basta digitar lá ava.vozesatípicas e você já entra no nosso Instagram, vai para o link da bio e você tem um acesso ao livro e ter esse conhecimento de tudo que envolve o espectro autista. Lembrando que a minha filha autista é que fez a capa, verdade. A capa do livro, que ela é formada em design e animação. Dentro daquela máxima de nada sobre nós, sem nós, a gente sempre procura incluir dentro das atividades normais da AVA, ter uma figura, uma pessoa autista envolvida também dentro do possível, e aí neste livro não podia ser diferente, já que a Simone tem uma filha que é uma excelente desenhista, acho que ela pode falar até um pouquinho rapidamente sobre esse trabalho que a filha dela exerce, e faz todo sentido para nós a gente ter a ilustração da capa do livro sendo feita por ela, né? Fala um pouquinho mais do trabalho da sua filha. A minha filha é uma das poucas paleoartistas brasileiras. O hiperfoco dela na infância sempre foi dinossauro. Teve muito apoio meu e do pai dela, e ela acabou se especializando em dinossauros científicos, e hoje os paleontólogos da USP contratam a minha filha para fazer desenhos
em livros científicos. Então, eu sempre conto com a ajuda dela para tudo quanto é tipo de ilustração que eu preciso, ela colabora, ajuda, e não é porque eu sou mãe, não, mas ela é uma ótima desenhista mesmo. É interessante isso, né? É interessante que, além dessa, né, questão do espectro do autismo, né, que para muitos ainda desconhecem, mas o que é esse espectro, né? É também essa individualidade, né, essa característica individual de cada pessoa, de cada um enquanto ser, né? E você sempre comenta, né, sobre embora ser mãe de 2 autistas, né, mas são 2 autistas diferenciados. Muito diferentes, muito, muito, muito. É por isso que a gente fala sobre o quebra-cabeça, sobre as peças se juntando, embora as características sejam muito parecidas, mas são muito diferentes. Eu falo que eu tenho o fogo e o gelo dentro de casa, meu filho adora o toque, adora abraçar, minha filha detesta o toque, não encosta nela, ele é gentil, ele é ingênuo, ele é carinhoso, ele é uma pessoa de coração muito bom. A minha filha já é mais dura, já é mais fria, já é mais centrada. Então, é engraçado, é o mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, mas aí mostra a diversidade do autismo. Um autista não é igual a outro. Então, às vezes as pessoas falam assim... Único. É único. E às vezes as pessoas falam assim, então meu filho não é autista porque ele não tem tal característica. Não, gente, não é bem assim. É tudo muito variado, as características são várias. Então, calma, devagar e sempre procurando por especialistas. Ele abraça, ele olha no olho, então não é. Exatamente, acha que é isso. Nossa, mas ele é muito carinhoso, não pode ser autista. Não, claro, existem os autistas carinhosos, assim como existem aqueles que não suportam o toque. Interessante esse fato que você toca, porque eu acho que isso que, né, vem a agregar com a AVA, né? Às vezes as pessoas pensam no atendimento às pessoas com deficiência, sempre a primeira porta é a saúde, né? É o tratamento, começa por aí, pela saúde. Mas quando se fala sobre essa socialização, desse preparo, essa individualidade de cada um, o viés da educação é fundamental. Começa, né? Aí também exatamente, é bem básico. E eu queria que você me falasse, então, nessa área da educação, sei que a doutora, né, Adriana, uma voluntária que, né, colabora, dá o suporte à AVA nesse sentido, eu queria que vocês esmiuçassem como que vocês pensam, né, enquanto AVA, nesse viés da educação. Eu sempre falo que de todas as coisas que pegaram na criação dos meus filhos foi escola. Escola é o maior trauma para as famílias, é o maior drama, porque as escolas não estão preparadas. Muitas tentam, muitas se empenham, mas principalmente as escolas públicas, infelizmente, não tem a professora não tem culpa. Mas como dar atenção para aquele aluno autista, moderado a severo, dentro de uma sala de aula com 30, 40 alunos? Muito difícil. Então, a gente vai nas escolas, a gente conversa com os professores, a gente orienta. A doutora Adriana tem mais capacitação para isso, principalmente na questão de plano individual de ensino, ela orienta trabalhos adaptados, material adaptado, porque precisa disso. E isso a gente não encontra em qualquer escola, muito pelo contrário. Em pouquíssimas escolas nós encontramos, então nossa luta é para tentar ajudar essas escolas a serem mais receptivas e principalmente inclusivas, mas inclusão de verdade, não apenas na palavra. E quando, né, se fala na educação através da escola, é claro, a gente tem o processo, primeiro a casa, né, no lar, a escola e depois o mercado de trabalho, depois, né, um ambiente em que essa pessoa adulta também vai buscar sua autonomia, vai, né, buscar isso. Eu queria que a doutora Adriana pudesse falar para a gente um pouco sobre esses cursos de capacitação e treinamento, né? Sim, eu já fui voluntária na Inspirare, né? Atendi como neuropsicopedagoga, ainda sou, também umas orientações jurídicas para as famílias, e daí fui convidada primeiro para escrever no livro. O livro ficou maravilhoso, e falei exatamente sobre a difícil escolha entre a escola especializada e o ensino regular, porque há sempre essa dificuldade, às vezes, para a família escolher e entender qual seria o melhor para aquela criança. E daí surge esse projeto de trabalhar na AVA como voluntária, elaborando cursos de capacitação, de formação, então, tanto para as escolas quanto para a administração pública e também para dar um suporte para as empresas que vão contratar esses empregados,
que têm certas dificuldades, pessoas com deficiências, e também para o público que vai trabalhar. Então, o primeiro emprego, por exemplo, de uma pessoa que tem um diagnóstico de TEA, como que seria isso? Então, é possível se dar esse suporte. No nível escolar, também preparar, como a Simone falou, né, um plano individualizado de ensino, material adaptado. Então, surge essa possibilidade que eu acho que é muito maravilhoso, né? Poder colaborar nessas atividades. E nós também temos dificuldade, porque nem toda escola abre as portas para nós. Né? Para outras pessoas chegarem lá e dar uma orientada, muitas portas ficam fechadas, o que dificulta bastante a inclusão desse aluno com deficiência. Né? Assim como na área de educação, você também dá muitas palestras também sobre... Sim, palestras em escolas, em empresas multinacionais, empresas de pequeno porte. A gente orienta como lidar com esse funcionário com deficiência, e também dar apoio para esse funcionário, porque não é simplesmente arrumar a gente organiza tudo de uma forma em que esse funcionário com deficiência vai para aquela empresa, mas ele tem um suporte. É importante o nosso suporte. Não é tipo, arrumamos um emprego, tchau, se vira. Não é bem por aí. Então, ao mesmo tempo, as pessoas que vão trabalhar com essa pessoa com deficiência, elas precisam ser orientadas de como lidar com essa situação. Então, a gente vai nas empresas, faz a palestra. Dar apoio para o RH, né, de como receber esse indivíduo. Precisa realmente... Mas tudo isso, eles precisam abrir as portas. E, graças a Deus, isso tem acontecido mais na questão das empresas do que nas questões da escola. Eles estão interessados naquele funcionário com deficiência e estão chamando a gente para explicar como fazer, de que forma fazer, e também nós preparamos aquele funcionário, principalmente na questão do primeiro emprego, que é muito assustador. Acho que para todo mundo, né? Mas para eles é mais assustador ainda na questão sensorial, na questão de lidar com as regras sociais. Tudo isso a gente vai e orienta as empresas, os locais que envolvem essa pessoa com deficiência. A gente sente muito isso, porque a gente percebe muito isso, porque no nosso LinkedIn, nossa página no LinkedIn, tem muitas empresas que nos seguem, e a gente já começa a perceber o aumento nessa procura por inclusão, para incluir este público. Então, quando você está falando com uma empresa que está iniciando esse processo de inclusão dentro da sua organização, então elas procuram empresas especializadas, entidades como a AVA especializada nisso. Então, essa demanda está crescendo bastante. Então, tanto como palestra de orientação de como lidar com esse público, como incluir este público nas atividades diárias, como é que vai ser a rotina de todos os funcionários com relação à entrada dessa pessoa dentro da organização, entregar metas, a parte de conflito, que é natural, que acontece dentro de uma empresa. Então, pelo LinkedIn, eles nos procuram, mandam uma mensagem direta, né? E acabam requisitando as palestras da Simone, que é especialista no assunto, a Adriana também faz a palestra também para falar sobre inclusão, sobre o autismo, sobre o mercado para PCD. Então, isso assim nos motiva bastante a estar cada vez mais nos atualizando, nos aprimorando, para capacitar empresas e também o público autista, né? Porque a gente precisa capacitar o indivíduo também para entrar no mercado de trabalho. Com isso, a gente já conta com uma rede de parceiros que nos dá suporte nesse tipo de capacitação para a gente exercer a função de incluir, oferecer para uma empresa uma pessoa que está apta a exercer a atividade a que ela se propõe, a demanda que aquela empresa está precisando. É interessante, né, esse ponto que, assim, temos a lei de cotas, né? Sim. Mas além da lei de cotas, né, que é uma obrigatoriedade para empresas com mais de 100 funcionários, nós temos o profissional qualificado,
né? E a outra situação é, embora eu acredito que a caminhada do autismo trouxe grande visibilidade ao segmento do autismo, que hoje está muito em voga, todo mundo falando sobre autismo, né? Sobre autista e Sim. tudo mais, mas tem uma peculiaridade. Muitas das deficiências, das pessoas com deficiências, têm deficiências visíveis, né? Que é a pessoa na cadeira de rodas, né? A pessoa cega e tudo mais. O autismo, né? Não É tem. uma condição que você olha a pessoa, você não percebe. E aí, quando você prepara o ambiente de trabalho, o ambiente social, a escola, você prepara enquanto pessoas também, né? Então, tanto a pessoa autista, que entra num ambiente desse preparado, mas também aquelas pessoas desses ambientes passam também, né, por uma transformação, Sim. né? E também tem um preconceito dos funcionários, né? Às vezes, se o autista se dá muito bem naquela função, eles ficam assim, mas então ele não é autista, quer dizer, espera o pior das pessoas com deficiência, e a gente sabe que não é assim que funciona. Então, a gente dá essa capacitação, esse apoio, a gente faz de tudo para que esse funcionário autista chegue na empresa preparado. É claro que nem tudo são flores, vão ter problemas, mas para isso a AVA vai dar esse suporte para as multinacionais, para as empresas de pequeno porte, médio, para que, pelo menos no início, aquele autista consiga se sentir mais à vontade, consiga ser bem... ele precisa entender o que está acontecendo ao redor dele, de que maneira acontece, e as pessoas ao redor dele também saber como lidar com ele, para que tudo flua bem e dê certo e ele seja efetivado nesse trabalho, porque ele tem todas as condições, só precisam de chance. E nem todas as empresas dão chances para as pessoas com deficiência. Até porque pessoa com deficiência física, mental, intelectual e sensorial, né? Sim. Então, realmente, como você comentou, às vezes não é visível mesmo, né? Não, as pessoas falam muito, nossa, o seu filho não pode ser autista porque ele é bonito. É um absurdo isso. É interessante, né? Muito- Que aí o capacitismo, né? A primeira... Nossa, ele tinha que chegar lá derrubado, horroroso, para ser autista. É o fim do mundo isso daí. Então, o que a AVA faz é exatamente isso, é lutar contra o preconceito e é a favor da informação. Cada caso é um caso, vamos ver, vamos estudar, vamos encaminhar. O que precisa é ser encaminhado para profissionais especializados. Essa é a minha maior luta. Especializados e, principalmente, humanização. A humanização da saúde e da educação está precisando bastante. Vejo muitos profissionais capacitados, especializados, mas não humanos, em que dificultam ainda mais a situação daquela pessoa com deficiência no tratamento, na intervenção, e muitas vezes eles nem querem ir para essa consulta, para esse encaminhamento, porque já pegaram o horror daquela profissional que tem um currículo maravilhoso, mas ela não tem a empatia. Não tem vínculo, não tem empatia, Não, não nenhum. dá certo. Então não adianta, não adianta. Essa parte de inclusão, de capacitação do autista é bastante emocionante também, porque todas as pessoas precisam de uma oportunidade de trabalho, né? Precisam de capacitação e de uma oportunidade de trabalho. Quando a gente está falando de um autista, a gente potencializa a dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. Então, você vê uma situação, como eu vi recentemente na internet, uma postagem de um autista de 43 anos, pagando um almoço para a mãe com o seu primeiro salário. Então, imagina o impacto que você causa na vida desse indivíduo. A felicidade É, que ele estava, emocionante. né? Ele está trabalhando, possui a sua própria Autonomia. renda, Sim. né? Porque a gente está falando de nível de suporte 1, basicamente. Então, ele ter essa autonomia e poder oferecer à mãe, até como forma de agradecimento, pagando um almoço, o orgulho que dá para essa mãe, que é para todas, mas talvez mais potencializado numa mãe de um autista, ver, olha, meu filho é capaz, ele foi reconhecido pelo mercado de trabalho e ele está atuando na empresa porque ele é capaz, não é por caridade, porque ele é capaz. Ele foi qualificado para isso. Só e ele precisa de uma executa- chance. Claro, ele precisa de uma chance como qualquer outra pessoa. As pessoas no mercado de trabalho, no relacionamento, elas são diferentes, né? Elas divergem de ideias, de forma de conduzir uma tarefa, de como conduzir um negócio, e para um autista não é diferente.
ele está dentro dessa diversidade de opiniões. Sim. Mas ele precisa basicamente o quê? De uma oportunidade como qualquer pessoa. Então, nós oferecemos essa capacitação para esse autista ingressar no mercado de trabalho e ter a sua autonomia também. Isso é muito importante. Essa diversidade que você fala. Hoje as empresas têm buscado muito isso, né? Então, muitas empresas têm lá, né, o seu programa de diversidade, de inclusão, né? Percebendo que, ao incluir a pessoa com deficiência, às vezes, né, a fórceps pela lei de cotas, Sim, né, sim. que é um primeiro processo e é fundamental, né, mas se a gente tem uma empresa com menos de 100 funcionários, que não seja obrigada, né, mas... Raramente ela vai ter, né? E que Ela ela não é obrigada. precisa, e aí começa a perceber a importância deste profissional, né? Então, pela sua qualificação, pela contribuição que ele vai dar à empresa, e quando ele dá, ele traz esse novo olhar, né? Então, hoje a gente tem também muitas novas tecnologias assistivas, né? Trabalho remoto, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo, né, no ambiente de trabalho, com essas pessoas, como tem se dado? Eu acho uma grande vantagem ter uma pessoa com deficiência, mais especificamente o autista, que é onde eu conheço mais, porque eles são muito organizados, centrados. Aquela coisa do horário, eles são muito bons com o horário, então não é aquele funcionário, não vai ser aquele funcionário relaxado, relapso, de jeito nenhum, principalmente se eles tiverem um hiperfoco naquele assunto, naquele tipo de trabalho, vão ser um funcionário assíduo, centrado, muito sério. Às vezes até não vai gostar de brincadeiras, dependendo do autista, né? Que é aí que a gente tem que lidar com a diferença, né? Porque às vezes aquele funcionário não vai querer almoçar com os outros, aí os outros vão falar, poxa, o cara é metido, não quer se misturar. Não, é o jeito dele, é a forma dele. Talvez naquele momento ele está precisando se regular um pouco, porque as primeiras horas de trabalho foram muito estressantes para ele. Mas, assim, eu acho que a empresa só tem a ganhar com um tipo de funcionário como o autista, que são muito, muito organizados. E é importante que a empresa também tenha ciência, ao contratar um autista, ou uma pessoa com síndrome de Down, ou uma pessoa com deficiência intelectual, como recentemente nós fomos procurados por uma empresa, uma multinacional, onde a pessoa do RH tinha deficiência intelectual. Mas é importante não esperar, basicamente, do autista que ele entregue muito mais do que os outros, porque existe uma lenda urbana aí que autista é extremamente inteligente, acima da média. Existem esses casos também. São os estereótipos também, né? Mas eles são exceção, não é regra. Então, que não contratem esse tipo de profissional esperando, estou contratando um gênio, então ele vai ter que ter a capacidade de entregar muito mais do que o outro, ter uma expectativa acima da média com relação a essa pessoa e começar a cobrar um resultado a mais do que o outro. Então, porque ele é um autista, então ele tem que entregar mais do que os outros. Então, a empresa precisa ter essa consciência, e esse é um dos trabalhos que a Simone faz junto com as empresas, desse tipo de consciência de como é o autista de fato. Vai ter situações de que ele vai ter um QI acima da média e vai poder entregar um pouco mais, mas a gente está falando de exceção, a regra não é essa. A regra é uma pessoa que consegue entregar um trabalho dentro das suas limitações como qualquer outra pessoa, né? Não é diferente, e que não se cria uma expectativa excessiva com relação à entrega. Acima da média até é interessante falar também, porque nós temos superdotação e altas habilidades que fazem parte desses nossos cursos de formação. Então, quando pensamos no aluno, às vezes a preocupação sempre é em relação àquele que está abaixo da média, mas nós também temos altas habilidades de superdotação
Como o professor lida com isso em sala de aula? Então, também é uma das ideias trabalhar essa questão nos porque nossos treinamentos. Os professores negligenciam do tipo assim, ele já está bom em matemática, ele já Exatamente. Então, acaba sendo deixado de lado e não é bem assim que funciona, não. Então, você tem que pensar em quem está acima, quem está na média e também quem está abaixo, né? Nós temos tudo isso dentro de uma sala de aula. E os nossos treinamentos, os nossos cursos também têm esse objetivo. Então, como o professor vai lidar com aquele aluno que é um pouco diferente dos demais, seja acima, seja abaixo, enfim, numa sala de aula com 25 alunos, nós temos tudo isso, né? Então, os nossos treinamentos também envolvem essa questão daqueles que estão É importante saber, o professor saber lidar quando um autista está numa sala de aula e ele é nível de suporte 2, talvez até no nível de suporte 3, como é que vai lidar com esse tipo de situação, né? E se ele entrar em crise, o que ele vai fazer? Então, esse é um trabalho muito bem feito pela Adriana também, orientar como lidar com esse tipo de situação. Sim, sim. E é a mania de achar que tudo que é diferente é pejorativo. Não, não é. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Diferenças, elas são muito boas. Imagina se todo mundo fosse igual, seria muito chato. Então, cada um é cada um, vamos respeitar e vamos passar a entender as diferenças entre uma pessoa e outra. E não esperar do autista, exatamente como o Wagner falou, um super-humano ali que vai chegar e resolver todos os problemas da empresa. Não, não é bem assim. Não funciona assim. A deficiência, né, ela remete ao qual a forma, qual o instrumento, qual o processo que você vai fazer para garantir a acessibilidade dessa pessoa, a inclusão, né? Mas a inclusão dessa pessoa não é porque é só uma pessoa com deficiência, é por suas habilidades, por suas competências e pelo que ela pode trazer, né? E isso enriquece através dessa diferença, dessa, divergências de... Uma empresa, eu acho que isso é maravilhoso, a diferença entre as pessoas numa empresa, que uma vai completar a outra, uma vai agregar a outra, e todo mundo ali tem problemas, todo mundo ali tem dificuldades, e não ficar taxando que aquilo deu errado porque o funcionário é autista, que aquilo não deu certo porque o autista é isso, aquilo. Isso precisa ser bem policiado, que é um funcionário como outro qualquer, que tem todas as chances e também direito aos erros, como todo mundo. Quem é que aqui não erra? Todo mundo erra e todo mundo acerta. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, nesse detalhe. Perfeito. Doutora Adriana, a educação tem esse viés da educação, né, dessa formação das pessoas e na sua área também do direito, né? Então, em relação ao direito, são várias as dúvidas, né, que as famílias têm a respeito de plano de saúde, de educação regular ou especializada, medicação, o governo, o Estado deve pagar ou não. Então, às vezes surgem várias dúvidas em relação a isso, e é possível dar uma orientação. Isso é muito bom, né? Porque quando você não sabe nem que tem o direito àquilo, você não busca, né? Então, também dá para dar esse suporte às famílias nesse sentido, de orientá-las, né? O que é possível, o que cada um tem, o que pode buscar. Então, isso também é fantástico. Uma coisa que as famílias me perguntam muito tenho 2 filhos autistas, por que só um recebe o LOAS e o outro não? Se você for ver bem, não tem lógica isso, né? Se os dois são da mesma família, uma mesma renda, por que um filho recebe o LOAS e o outro não? Outra coisa que me perguntam muito, que é da área da Adriana, se eu entrar com uma ação liminar contra o convênio, eu vou perder o emprego no meu trabalho, porque o convênio está ligado à empresa. Então, assim, são muitas situações que a gente precisa da orientação de um especialista nessa área, para que essa família consiga, de alguma forma, ter essas dúvidas sanadas e vida que segue, e tem que correr mesmo atrás dos seus direitos, isso com toda certeza. Precisamos garantir isso daí. É um trabalho louvável, né? Porque prepara tanto o ambiente para receber essas pessoas e também instrumentaliza, né, essas pessoas através da formação para as pessoas autistas, as pessoas com deficiências, para que elas possam entrar nesse espaço. Eu adoro receber as mães, eu adoro conversar com as mães. Para mim não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem noite, não tem madrugada em que eu não fale com elas,
porque o que eu gosto, o que eu acho que é um diferencial, é o fato de eu ser mãe de autista. Então, isso abre portas na empatia com essas famílias, porque elas sabem que atrás daquela pessoa, daquela mesa, tem uma mãe que passou pelas mesmas coisas do que elas. Então, às vezes, uma mãe chega para mim e fala assim, você não sabe o que é ter um filho hiperativo. Eu tenho vontade de rir nervoso, sabe? Porque eu passei por tudo isso de forma muito violenta com meu filho. Foi difícil, foi muito difícil. Então, eu sei o que ela está falando, eu sei o que ela pensa, o que ela sente, quais são as necessidades dela. Então, na maioria das vezes, antes da profissional está uma mãe. Então, eu acho que essa aí é um grande diferencial que a AVA tem, esse tipo de apoio emocional. Também são muitos casos que você relata de mães que descobrem que o filho é autista, depois o pai não quer aceitar, ou famílias que têm uma criança autista e que não querem aceitar, né? Isso é bem recorrente. Né? O que acontece mais, os pais, os homens, eles geralmente negam. Negam, e a grande maioria depois você vai ver, através das pesquisas, dos encaminhamentos, que o autismo veio dele, vem muito mais do lado paterno do que do materno. Então, sim, eles negam, e o caso das mães é o luto. O sonho do filho perfeito morreu ali. Na minha casa não passamos nem por um nem por outro. Meu marido jamais negou e eu jamais passei pelo luto. Isso não existiu com a gente, mas reconheço que é um caso é um caso à parte. É um caso à parte. Interessante, né, como o Wagner tocou no assunto, porque quando a gente fala, né, família do autista, a gente fala, ou da pessoa com deficiência, a gente fala a mãe, as mães, né? Olha, com raras exceções, um pai aparece aqui, outra colar, mas a grande maioria, quem aguenta o tranco é a mãe. Uma coisa que eu puxo muito a orelha das mães, e eu puxo mesmo, é a questão da escola. A dificuldade que aquela mãe tem em aceitar que o filho dela precisa ir para uma escola especial. Essa semana mesmo eu tive um embate com uma mãe sobre isso. O filho dela é nível 3, além de ser nível 3, tem Down, deficiência intelectual, TDAH e autismo. Então, assim, é uma criança que estava, não lembro a idade, 10, 11 anos, não fala, ainda usa fralda e está numa escola pública com 40 alunos numa sala. Eu falei para ela, vamos tentar numa escola especial. Não, meu filho, não. Sabe? Quer dizer, existe um preconceito. Qual é a chance dessa criança, desse menino, de aprender alguma coisa nessas condições? Não tem. Simone, eu queria que você falasse também sobre a importância do apoio psicológico para a mãe do autista, como é que a AVA atua em relação ao apoio à mãe, ao apoio à família. Esse caminho, né? Você falou, né? Tem o apoio psicológico. É uma trilha que a família passa dentro da AVA, né? A Simone pode falar bastante sobre isso, mas eu só quis destacar a importância de ter esse apoio 360 graus envolvendo a família e envolvendo a mãe, que acho que sempre precisa de um apoio psicológico para poder lidar com essa situação. Às vezes a mãe deixa de ser um indivíduo para ser só a mãe. Só a mãe. Eu sempre chamo a atenção. Eu nunca chamo uma mãe de mãe. Mãezinha. Porque, exatamente, ela é a Maria, ela é a Tatiana, ela é a Fabiola, ela tem um nome. E às vezes, quando vem um diagnóstico, a mãe deixa de ser aquela pessoa para ser a mãe do Joãozinho, a mãe do Tiago. Então, eu sempre chamo isso atenção quando eu dou aula, inclusive para os meus alunos. A mãe ainda é aquela pessoa, ela tem que ser lembrada, ela às vezes está lutando ali para receber todo o apoio para o filho, enfim, em todas as áreas, e ela deixou de ser um indivíduo? Não. Ela tem as necessidades, ela tem as tristezas, ela tem as dúvidas. Então, eu nunca chamo mãe de mãe. Eu acho que mãe também é uma pessoa, ela tem que ser lembrada como uma pessoa, né? E no meu atendimento dá para perceber nitidamente aquelas que estão assim no fundo do poço, necessitando urgente de ajuda. É aquela mãe que realmente chora bastante e fala, estou sem apoio, não tenho ninguém, meu marido me abandonou, a família não fala que eu estou achando pelo em ovo, enfim, aquelas coisas. E nós temos a nossa equipe de voluntários, nós temos aqueles psicólogos que vão abraçar essas famílias, que vão receber essas mães para dar um suporte, porque elas precisam estar fortalecidas
para que elas possam ajudar os filhos, né? Uhum. Primeiro elas têm que estar bem para depois poderem ajudar os filhos. E, infelizmente, elas não têm muito esse apoio, nem dentro de casa, nem dentro dos familiares, vizinhos que apontam o dedo. Então, é muito comum a gente ver essas famílias desestruturadas e eu confesso que elas ficam chorando de um lado e eu choro de outro, porque eu vejo a dor daquela mãe e a falta de apoio que ela tem. Então, estou sempre falando. A associação, nós não fazemos milagre, não vamos resolver a vida 100% de ninguém, mas podem contar com o nosso apoio, com o nosso, a gente abraça essa causa. Muitas questões, às vezes as mães me ligam, eu falo assim, escuta, estou tendo problema assim assado, esses dias aconteceu com o condomínio de uma amiga, que o filho dela estava incomodando os vizinhos, entraram com uma baixa assinante. Então, assim, na hora, eu visto aquela camisa, eu fico revoltada, mas que história é essa? Vamos resolver. Então, não fico só falando, a gente coloca a nossa equipe de voluntários para trabalhar, para tentar achar uma solução. A gente acha em todos os casos? Não. O que eu sempre prometo, o que eu sempre garanto, é que eu vou atrás. É que a gente vai correr atrás para tentar fazer diferença naquela vida daquela família. E boa parte das pessoas que a AVA atende são famílias de baixa renda, né? Que já têm as dificuldades naturais do dia a dia. Imagina a dificuldade de conseguir especialistas em autismo para poder atender seu filho ou a sua filha. Então, esse é um papel social importante que a AVA faz, atender essas famílias de situação vulnerável socialmente, né? Economicamente. Esse público específico a gente atende em gratuidade. Então, nós temos um foco bem bacana para esse público que já não é atendido adequadamente pelo governo, pelo SUS. Então, a gente supre um pedaço dessa parcela de atendimento, dessa carência que esse público tem através dos nossos atendimentos e da nossa rede de parceiros. Inclusive, a minha formação em serviço social me ajuda muito na questão da mediação entre casais. Muitos me procuram juntos, vamos nos separar porque ele não aceita que nosso filho é autista. E é isso que eu ia tocar nesse assunto também, assim, a mãe é a que primeiro percebe, a que primeiro sente. E às vezes ela vai buscar um amparo de um médico, sempre tem aquela história de, ele não fala ainda, é o tempo da criança. Nossa, né? É minha revolta. Perde ser um tempo, né? É que as mães, por falta de informação, a primeira profissional que elas vão atrás é pediatra. O pediatra não tem esse olhar, né? Então, por exemplo, no meu caso, meu filho falou aos 4 anos. E a pediatra sempre falava, não, mãezinha, cada um tem o seu tempo. Não é assim, não funciona assim, não tem essa história. Já era para ter corrido atrás. É que eu, por conta própria, corri atrás. Então, desde um ano e meio que eu percebi que o Gabriel não falava, eu já corri atrás com fono. Por isso que hoje ele é uma matraca. Teve uma boa intervenção precoce. Mas se eu fosse ouvir apenas a pediatra, provavelmente não sei se seria verbal hoje em dia, não sei, essa dúvida eu vou ter sempre. Mas as mães ficam ouvindo muitos pediatras, e eu não sei se elas querem acreditar naquilo e ficam quietas. Não tem que ficar quietas, tem que correr atrás, procurar especialistas. Existe um preconceito muito grande com psiquiatra. Psiquiatra, na minha época de moça, falava muito sobre, lidava só com loucos, né? Mas não, gente, não é assim. Existem os psiquiatras infantis que estão preparados para identificar o autismo numa criança bem jovem, até em bebês. Não é que vai dar o diagnóstico, não vai bater o martelo e falar, ele é autista, não. Mas já entende as dificuldades, os atrasos no desenvolvimento, e aí sim pode fazer encaminhamento para uma intervenção precoce que é super necessária, né, fazer nesses casos. Uma outra coisa que a gente fala muito, e hoje, assim, antes autista, né? Então as pessoas tinham aquele estereótipo do autista, aquela pessoa que ficava só presa no seu mundo, que não se comunicava, que não tinha. E a gente fala dos espectros, né, do espectro do autismo. São 3 níveis, pelo que o Wagner falou, né? Suporte 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Eu queria que explicasse um pouco, né, para a pessoa que está em casa, para quem está nos assistindo, o que estabelece essa diferenciação entre o suporte 1, 2 e 3? Quais as características? O nível de suporte, o que precisa, por exemplo, o nível 1.
não precisa de um cuidador, não precisa de uma intervenção mais ferrenha, não precisa de um tratamento mais assim, mais demorado, mais elaborado, mais supervisionado. O nível 2 fica ali na média e o nível 3 precisa de bastante de tudo isso, inclusive de cuidador, às vezes na questão de higiene, às vezes na questão da alimentação, né? Temos as questões de seletividade alimentar, que no nível 1 você pode conversar, você pode argumentar, no nível 2, no nível 3 você já tem que começar a entrar com terapia ocupacional, com pessoas especialistas em integração sensorial. Então, é mais na questão do suporte, da ajuda, da independência e autonomia daquela pessoa. É aí que varia nesses 3 graus. E aí esses graus também acabam impactando no diagnóstico também, né? Ou seja, o nível 1, né, às vezes demora mais para se perceber se a pessoa, né? Por isso que é o diagnóstico mais tardio, é o nível 1. Inclusive pessoas adultas, às vezes, né, exatamente. Elas só percebem que tem alguma coisa depois das informações. A pessoa começa a se achar, fala, pô, então é isso que eu tenho? Será que é isso mesmo? Aí vai atrás e descobre que é isso mesmo. Eu sempre falo que eu estive fazendo recentemente uma entrevista numa rádio, e eu comentei sobre o TDAH, expliquei sobre o TDAH. E a pessoa que estava me entrevistando, depois que acabou, chorou que nem uma criança e falou, meu Deus, eu sou TDAH. Eu falei, não, calma, não é assim. Mas eu orientei, procurou o médico especialista que eu indiquei, que faz parte da nossa equipe de voluntários, e sim, fechou o diagnóstico. Realmente ela era TDAH e passou a vida inteira sem identidade. Eu falo que isso não é questão de rótulo, é uma questão de identidade. A partir do momento que você sabe o que você tem, você vai entender o seu passado, aquela sensação de não pertencimento, e depois você acha a sua tribo, e é maravilhoso. Eu fui procurada por um rapaz já fazendo faculdade de medicina, e naquele momento que ele teve o diagnóstico, então ele não conseguia andar pelo hospital, e a universidade, enfim, tinha um suporte para isso, e quando ele me procurou foi porque ele não conseguia fazer provas diariamente. Daí eu notifiquei a instituição para que ele fizesse provas alternadas, foi completamente atendido o pedido dele, mas veja que na faculdade só que ele tomou conhecimento disso. Então, isso é bem comum, principalmente bem interessante, né? nos adultos. E na mulher é mais difícil ainda, porque às vezes no homem vem a agitação, a hiperatividade. E ver uma autista muito agitada, assim, na vida adulta, é mais raro. Então, a mulher tem mais difícil ainda de detectar do que o homem na fase adulta. Geralmente é aquela pessoa tímida, reservada, na dela, quietinha, que se sente deslocada, que não acha graça onde as pessoas estão ali confraternizando, aquele risaiada, aquela multidão, barulho, tudo isso incomoda ela. Essa pessoa, sim, tem que ter um olhar mais... Vamos tentar ver o que está acontecendo, né? Porque às vezes na família, né, é vista como a boa moça, né? Ai, que bom que ela é assim, né? Que bom que ela não se enturma. Diferente das moças de hoje em dia, né? E ela acaba sendo elogiada, mas ela sabe que tem alguma coisa errada e aquilo faz um estrago muito grande na autoestima. Perfeito. Então a gente percebe que assim, né, a informação, né, o esclarecimento, a educação abre portas, abre caminhos, né? E a proposta da AVA, né, de vozes atípicas, né, quando a gente ouve, né, essas vozes e essas vozes encontram este canal, né, e aí o Resenha Atípica também vem com essa proposta, né, é o primeiro episódio de uma série de trazer cada vez mais informações, né, relativo ao segmento da pessoa com deficiência, ao autismo, e não só apenas, né, mas outros também, e que a gente vai desenvolvendo durante o processo. Vamos deixar aqui os contatos, né, quem tiver o interesse, quem precisar de apoio, de busca, né? As empresas que precisarem também desse apoio profissionalizado, não é apenas chegar e abrir a porta, tem vaga para uma pessoa com deficiência, vamos colocar ela na recepção, vamos colocar ela para atender o telefone, porque é uma vaga para pessoa com deficiência. Não, vamos preparar, porque a empresa vai crescer com isso, né? E ela vai identificar também, é claro, muitas empresas vivem do lucro, a partir de envolver esse segmento, que é uma população grande também, um segmento grande, sim, ela também pode identificar novos produtos, né, e novas formas de se inserir aí no mercado.
Uma diferença que eu acho, que eu continuo batendo nessa tecla da AVA, que também tem um resquício da Inspirare, que é uma questão de militância mesmo, de ativismo. A importância que eu quero passar para as famílias, que nós estamos aqui para colaborar, para ajudar, que não é aquela coisa, sabe, superficial, não. Você está com um problema, nos conte o seu problema, que nós vamos tentar, não significa que a gente vai conseguir, sempre falo isso, mas que nós vamos tentar, pode ter certeza absoluta, seja na área da assistência social, da educação, da saúde, dos direitos. O que eu não quero é que essa família se sinta sozinha e perdida sem orientação. Nós estamos aqui para isso. E aí, isso demonstra essa rede de voluntários especialistas, né? Que vêm e apoiam, aumentando cada vez mais. As pessoas ficam sabendo do nosso trabalho, da minha história na militância, então querem colaborar, querem participar, e quanto mais melhor, porque a quantidade de famílias que me procuram, muito grande mesmo, está bem difícil. Aguentar tudo se não fosse essa equipe toda nos dando esse suporte, seria impossível. Então a gente sempre pede para os profissionais que entendam, que sejam especialistas em pessoas com deficiência, nos procurem para serem voluntários, nem que seja para falar, Simone, uma pessoa eu posso pegar por mês, e já nos ajuda bastante, já faz uma grande diferença na vida daquela família. E aí pega com disposição, né? Porque se dispõe. Impacta de uma forma maravilhosa. É como diz aquela máxima, né? O sucesso, né? O impacto que você gera positivo na vida das pessoas, né? E não é só na vida da pessoa com deficiência, vai a família, né? Sim, e aí ela vai contar para outra, o que a gente quer realmente. Isso vai gerando a transformação. Fazer a diferença. Perfeito. Parabéns pela iniciativa de sucesso, né? Estamos aqui, vamos ansiosos, vamos ouvir os comentários, mandem as mensagens, entrem em contato, está aqui toda, né? Vai apresentar aqui toda a rede, né? As formas de contato com mas a eu AVA. posso adiantar por aqui. Isso. Para pessoas, empresas que se identificam com a nossa causa, que pensam em nos apoiar de alguma maneira, que podem ter mais informações sobre a AVA através do nosso site, vozesatípicas.org. Quem quiser entrar em contato por e-mail, pode mandar um e-mail para fale@vozesatípicas.org, que a gente vai dar toda a orientação, podemos agendar o WhatsApp também, enfim, todas essas informações estarão em tela também, mas, enfim, nos procurem, vamos fazer uma conversa presencial, online, ver de que forma nós podemos estar ajudando a empresa, de que forma a empresa pode nos ajudar também, ou as pessoas que têm interesse em abraçar essa causa. E aí, para você acompanhar, né, essa série de informações que a gente vai trazer aqui no videocast, curte, compartilhe, né, essas informações para receber as notificações de novos episódios. Ajude a levar informação para mais pessoas. É isso aí, é isso que transforma o mundo. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente, foi ótimo. Muito obrigada. Obrigado, até o próximo episódio. Até o próximo. Até mais.